No mês de fevereiro de 1985, nós tivemos a nossa reunião normal no mar, depois do qual, eu decidi viajar para Port Arthur, em Rivers State, para visitar a esposa do meu falecido tio. Eu me encontrei com um homem chamado Anthony. Ele tinha uma oficina na junção de Waja, ao longo da estrada, onde fica Transportes Amadi, em Port Arthur, em Rivers State. Ele ligou para mim, e uma vez que no mundo espiritual, nós temos uma lei de nunca recusarmos chamadas. Então, decidi responder a chamada dele. Eu fui ter com ele na tarde de quinta-feira da mesma semana. Ele começou a dizer que Deus tinha lhe dado uma mensagem para mim. Tirou a Bíblia e começou a pregar. Haviam outros 3 cristãos sentados, um homem e 2 mulheres. Ele continuou com a pregação por muito tempo, e eu não tinha certeza que ouvia tudo o que ele dizia. Pediu-me que eu ajoelhasse e olhasse para baixo para orarem por mim. Eu obedeci, e ajoelhei-me para baixo calmamente. Logo que ele começou com as orações, eu fui abatido pelo Espírito de Deus e caí no chão. Eu me esforcei para levantar, e estava como um ferro. Eu destruí as cadeiras de ferro dentro da oficina. Eu olhei para fora, e vi 3 dos nossos membros do mundo espiritual, um homem e 2 meninas. Vieram em forma humana, moveram-se para a porta. Mas por causa do poder de Deus, não puderam entrar. Eu estava certo de que foram alertados no mar, e que havia um problema. E usando a tela da TV, souberam aonde estava acontecendo o problema, e me enviaram uma equipe de salvamento. Isto acontece sempre que um dos membros enfrenta problemas. Quando os 2 homens cristãos me puxaram para baixo, e me puseram de joelhos, as meninas continuaram orando e expulsando os demônios, mas elas não estavam sendo específicas. Me perguntaram se eu acreditava em Jesus Cristo, eu não disse nada. Disseram-me para clamar o nome de Jesus, eu recusei. Me perguntaram qual era o meu nome, e eu lhes disse. Eles se esforçaram por horas, e depois, me deixaram ir. Nenhum espírito foi removido de mim. Assim como entrei, eu saí da mesma maneira. No dia seguinte, era sexta-feira. Fui convidado pelo mesmo Anthony a participar na vigília de noite na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Silver Valley, Port Arthur. Eu aceitei este convite, porque era nosso trabalho fazer os crentes dormirem e causar confusão dentro da igreja. O culto começou com cânticos. Nós cantamos, até que um dos membros entoou uma canção popular de uma banda cristã, que enfatizava o poder de Jesus Cristo. Então, eu comecei a rir. Eu ri, porque quando eu olhei a vida dos crentes no espírito dentro da igreja, quase que 3/4 dos crentes que cantavam este cântico viviam no pecado. Eu sabia, porque os pecados estavam totalmente expostos em suas vidas, e poderiam seriamente serem feridos pelos poderes das trevas. É muito importante que os cristãos obedeçam à palavra de Deus, e não vivam em pecado, arrependam-se, e não permitam que o pecado prevaleça em suas vidas. Nesse culto, nós éramos 4 agentes, e estávamos cantando e batendo palmas com eles. É importante enfatizar aqui, que quando o culto inicia, devem ser recomendados primeiramente aos cristãos a confessar os seus pecados, em seguida, entrar em um período de louvores reais a Deus. Isto fará com que um agente de Satanás presente no culto sinta-se incomodado e fuja pela própria vida. Neste culto em particular, nós estávamos muito confortáveis e entramos mesmo em operação. Muitos começaram a dormir, os cânticos enfraqueceram e as coisas andaram a zigue-zague. O irmão Anthony já havia falado de mim. Eram aproximadamente 2 horas da madrugada, quando me chamaram para ir à frente, para orar por mim. Assim que eu fui para a frente, começaram a invocar o sangue de Jesus. Eu parei e disse a eles: a solução não é invocar o sangue de Jesus. Eu sou um membro secreto superior da sociedade satânica. Se vocês concordarem que podem me libertar, então eu posso ajoelhar-me. Estas palavras que eu falei não foram premeditadas. O sangue de Jesus assusta os demônios e protege o crente, mas não expulsa os demônios. Os demônios são expulsos somente quando o cristão usa a sua autoridade e dá o comando em nome de Jesus. Eles concordaram, e eu me ajoelhei e fiquei com a cabeça baixa.
Nesse mesmo momento, uma irmã conduzida pelo Espírito de Deus gritou e disse: "Se você não é digno, não se aproxime." Eu estou certo que muitos não compreenderam o que isto significou. É perigoso para um cristão que vive no pecado expulsar os demônios. Muitos se retiraram, e alguns saíram para orar por mim. No entanto, começaram a invocar o nome de Jesus. Eu ouvi um grande estrondo dentro de mim, e caí no soalho. Imediatamente, o demônio que permitia que eu voasse, entrou em ação. Eu comecei a correr com o meu peito de fora. Qualquer um, possuído com este tipo de demônio voador, é muito mau e perigoso. Os irmãos na igreja não viram o que estava acontecendo espiritualmente. Eu não conseguia me mover, por causa do poder que estava dentro do salão do culto, que era muito mais forte. Duas forças opostas entraram em ação, e a atmosfera mudou. De repente, me levantei, e fiquei violento. Um demônio saiu de mim, e possuiu um menino no seio da igreja, e começou a lutar com eles tentando me resgatar. Os irmãos não perderam tempo com este menino, puseram ele e outros meninos que estavam com medo, numa sala de vestuário da igreja, e os trancaram lá dentro. Isto continuou, até que eram 7 horas da manhã. Eu estava fisicamente fraco e esgotado, sentei-me e fiquei quieto. Então, os irmãos vieram e me cercaram outra vez, começaram a gritar dizendo: "Nomeia eles. Quem são eles?" etc. Eu me mantive calado. Após a espera de muito tempo, eu não disse nada. Eles estavam enganados ao acreditar que eu já tinha sido liberto. Oraram, e depois, nos despedimos. Eu estava fisicamente tão fraco, que era difícil de eu andar para fora da igreja. Mas algo aconteceu, porque assim que eu saí para fora da igreja, e atravessei a estrada, tornei-me a ficar muito forte fisicamente. Talvez, alguns dos demônios que saíram, voltaram. Eu fiquei muito irritado, e decidi fazer vingança à igreja. Eu mesmo dizia para mim, que estas pessoas tinham me insultado, e por causa deste insulto, eu estava com vontade de voltar a Lagos, e adquirir mais poderes com outros tão maus quanto eu, e voltar então para fazer vingança em todos os membros da Igreja Assembleia de Deus, em Port Harcourt, em Silver Valley. Ao chegar na casa da esposa do meu falecido tio, eu lhes disse que estava saindo para Lagos imediatamente. Eu recusei que me persuadissem para permanecer, e apanhei um táxi para Motor 3, Mille Park, onde apanhei outro táxi, para Onitsha. Minha intenção era parar em Onitsha para visitar um amigo, e prosseguir para Lagos. Quando cheguei ao Mag, a caminho de Lagos, onde existe uma junção com o aeroporto internacional, eu ouvi uma voz que chamou-me pelo meu nome nativo. Ninguém. Eu virei, e olhei ao redor para ver se havia uma cara conhecida no táxi, mas não reconheci ninguém. Somente minha mãe me chamava por este nome. Todas as pessoas, incluindo o mundo dos espíritos, me conheciam por Emanuel. Quando eu estava tentando entender que voz era aquela, a voz veio outra vez. Ninguém vai me trair outra vez. Eu não reconheci a voz, mas a voz continuou me perguntando: vai me trair novamente? De repente, eu fui atacado por uma febre muito forte. A temperatura do meu corpo era tão elevada, que os outros passageiros o sentiam. Um deles me perguntou: o senhor estava doente antes da viagem? Eu lhe disse que estava bem, e não tinha dores de cabeça quando parti de Harcourt Port. Em Umuaquipa, em Owerri, eu tive um colapso dentro do táxi. Em seguida, vieram 2 homens altos e enormes me buscar, um à minha esquerda, e o outro à minha direita, e não me falaram uma palavra. Estes homens me conduziram por uma estrada muito áspera, com garrafas e metais. Enquanto nos movíamos, estas garrafas e metais me cortavam, e eu comecei a gritar, mas estes homens não diziam nada, nenhuma palavra. Continuamos até uma estrada expressa. Aqui, um deles disse: você é um homem procurado. E depois continuamos. Fomos para um edifício muito grande e longo que parecia um salão de conferências. Assim que nós pisamos o pavimento, uma voz do interior disse: faça-o entrar. Fizeram-me entrar, e desapareceram, deixando-me sozinho. O que eu vi dentro deste salão é difícil de explicar.
mas eu tentarei explicar o tanto quanto eu puder. O salão era bem decorado, era grande e longo, e era difícil de ver o fim do mesmo. Eu andei ao longo dele, e no meio, pude ver então a extremidade. Na extremidade, estava um altar. Eu vi uma lua, e as estrelas que cercavam o sol. Então, eu vi um trono. E assentado sobre ele, estava um homem muito elegante, bonito, com umas vestes que brilhavam como o sol. Ele me disse: Vem. Mas por causa do seu brilho, eu não conseguia me mover. Sempre que eu tentava mover a perna, eu caía. Me levantei, e tentei outra vez, e caí. De repente, saiu uma lua do trono de onde se encontrava sentado o homem, e moveu-se pelo teto diretamente para onde eu estava. Então, duas mãos saíram da lua, prenderam a minha cabeça, agitaram o meu corpo físico, retiraram o corpo como se retira um vestido, e o real de mim apareceu. Aquelas mãos dobraram o meu corpo, como se dobra um pano, e deixou-o num canto. A lua moveu-se para o trono, e então, o homem disse outra vez: Vem. Eu andei até um ponto, e o homem saiu do trono em minha direção, removeu os meus pés um após outro, e despejou tudo que havia neles para fora, e colocou-os novamente no lugar. Ele fez o mesmo com as minhas mãos, e colocou-as de volta no lugar. De fato, em todos os lugares onde a rainha do mar tinha posto os poderes, ele removeu. Em minha mente, eu estava curioso para saber quem era aquele homem, que sabia todos os pontos aonde a rainha do mar tinha colocado estes poderes, e como ele sabia. Depois que ele terminou, ele foi para o trono e pediu que eu fosse até a ele. Logo que comecei a andar, determinados objetos começaram a cair do meu corpo, escamas caíram de meus olhos, etc. Mas antes de eu chegar no altar, os objetos pararam de cair, e ele me perguntou: Aonde é que você vai? Eu respondi e disse: eu estou indo a Onitissa visitar um amigo. Ele me disse: Sim, mas eu te mostrarei o que você tem em sua mente. Até aquele momento, eu não sabia quem ele era, mas uma coisa estava em minha mente: aquele homem era mais poderoso do que todos os poderes que eu tinha recebido das trevas. Ele acenou a um homem, e pediu que me mostrasse o que eu concebi no meu coração para a minha viagem. Este homem me levou para um quarto, e abriu algo como um quadro negro. De fato, se houvesse uma maneira de escapar, eu poderia ter escapado, porque, diante de mim, estava escrito tudo o que eu tinha planejado contra os cristãos, a vingança contra a Igreja Assembleia de Deus, em Silver Valley. O homem me levou para trás do altar, e deixou-me ali e saiu. O homem poderoso saiu do seu trono, e levou-me com as suas mãos. Ele disse que queria me mostrar determinadas coisas. Enquanto caminhávamos para onde queria me mostrar essas coisas, ele disse: Eu não quero que tu pereças, mas quero te salvar, e esta é tua última chance. Se você não se arrepender e não me servir, você morrerá. Eu lhe mostrarei o domicílio daquele que me obedece, e o domicílio do desobediente. Foi então que eu percebi que o homem poderoso era Jesus Cristo. Nós entramos em uma sala, e ele abriu algo como uma cortina. Eu vi o mundo inteiro, povos, e todas as atividades que ocupavam as pessoas. Eu vi cristãos e descrentes fazendo uma coisa e outra. Nós entramos na segunda sala. E outra vez, abriu-se uma cortina, e o que eu vi era uma vista penosa. Povos acorrentados. Ele chamou estes povos de hipócritas. Estes povos tinham um olhar triste, aflito, e ele disse: Permanecerão desta maneira até o dia do julgamento. Nós entramos na terceira sala. Abriu uma cortina, e eu vi muitos povos alegres com roupas brancas. Desta vez, eu lhe perguntei: quem são estes? Ele me disse: Estes são os remidos esperando suas recompensas. Nós entramos na quarta sala, e o que eu vi metia muito medo. Caro leitor, é difícil descrever. Vi uma cidade inteira sobre o fogo. O inferno é real e terrível. Se você foi levado a acreditar que o céu e o inferno estão aqui na terra, e que não há vida depois da morte,
Então você precisa mudar a tua crença, desde já, recomendo-lhe, e saiba, que existe muito bem um inferno, e um céu. Quando Jesus Cristo esteve na terra, ele advertiu ao homem sobre o inferno. Eu digo outra vez, o inferno é real. Eu vi, e é um lugar terrível. Eu perguntei-lhe, o que é isto? Sua resposta foi: isto foi preparado para Satanás e seus anjos, e para os que não obedecem à palavra de Deus. Ele o chamou como está escrito em Apocalipse 21:8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nós entramos em uma quinta sala, e quando abriu uma cortina, o que eu vi, pode somente ser descrito como glorioso. Era como se nós olhássemos do alto da montanha. Eu vi uma cidade nova. A cidade era grande e bonita. As ruas são feitas de ouro. Os edifícios não podiam ser comparados com algo deste mundo. Ele disse: esta é a cidade dos santos. Você estará lá. Imediatamente eu respondi: sim. Depois disto, nós fomos para a parte traseira do trono, e ele me disse: vai, e dê o testemunho do que eu fiz por você. Ele me levou para uma outra sala, e quando abriu uma cortina, eu vi tudo o que eu iria enfrentar na minha viagem para Onítissa e Lagos, e como ele finalmente me libertaria. Após isto, ele me disse: não temas, não esteja com medo, vai, eu serei contigo. Ele me conduziu para fora do salão, e desapareceu. Eu acordei em uma cama, na casa de um outro homem. Depois, eu gritei. Um homem e sua esposa vieram dos seus quartos. Primeiramente espreitaram, e depois, vieram então ter comigo. Por que eu estou aqui? Eu perguntei. O homem narrou como eu tive o colapso em um táxi, e como me carregaram para a Catedral Católica lá em Owerri. Como chamaram o médico que veio me examinar, e tendo dito que o meu pulso era normal, e que deviam esperar, e ver o que aconteceria. O doutor deu-lhes a garantia de que eu iria sobreviver. O homem também confessou que não sabia o porquê havia acreditado no que o médico disse, e porque tomou a responsabilidade de me levar para a casa dele. O casal me perguntou qual era o meu nome e o meu endereço, então, eu lhes dei, e em seguida, mantive-me calado, e nunca lhes contei da minha experiência. Eu permaneci calmo com esta família amável por 2 dias, e então, o homem e sua esposa me dirigiram ao Owerri Motor Park, onde eu apanhei um táxi para Onítissa. Tudo o que o Senhor me mostrou sobre a minha viagem aconteceu, um evento atrás do outro. Na manhã seguinte, muito cedo, apanhei o táxi para Lagos. Na manhã seguinte obedeci, e apanhei outro táxi para Arcourport. Eu me pergunto frequentemente, por que o Senhor quis salvar um homem como eu que era mau, destruidor, um agente de Satanás. Eu encontrei a resposta nestas 3 palavras: Deus é amor. Certamente, Deus é amor. Após a minha conversão a Cristo Jesus, a primeira coisa que me aconteceu foi que todos os presentes da Rainha do Mar, o telescópio, a TV, as camisas, fotografias que eu tirei dentro dos laboratórios do mar, e as fotografias da Rainha do Mar que estavam no meu apartamento desapareceram. No retorno a Arcourport, eu tive a pressa de testemunhar o que o Senhor havia feito por mim, mas na igreja, não me foi permitido. A esposa do meu falecido tio, que também é cristã, levou-me para junto de uns dos pastores, mas a pergunta que faziam era: trouxe a ficha? Mais tarde, percebi que o que eles queriam dizer era uma confirmação de que eu era membro daquela igreja. Mas o que tem a ver a ficha com o meu testemunho do poder de Cristo, e o que ele fez por mim, tendo me resgatado do poder das trevas para o reino de seu Filho amado, em quem eu tenho redenção pelo sangue de Jesus, e recebi o perdão dos meus pecados? Eu fiquei triste, pois estava sabendo que Satanás não estava permitindo que os novos convertidos testemunhassem, especialmente aqueles que estavam profundamente envolvidos em suas atividades. Satanás faria tudo por tudo para parar tais testemunhos. Outra vez,
eu recordei que o Senhor me instruiu claramente. Vai, e dê o testemunho do que eu fiz por você. E ali eu estava, enfrentando a rejeição. Talvez, ainda não era o tempo. Assim, sozinho, eu decidi dar o meu testemunho a qualquer um. Eu viajei a negócio com os 3 comerciantes, de Aba, a Togo. Lá, eu comprei bens no valor de 160 mil nairas. Fora desta quantidade, meu dinheiro pessoal era de 70 ou 90 mil nairas restantes. Foi um empréstimo dos comerciantes em Aba. Dentre as coisas que eu comprei, haviam pacotes de laços, drogas variadas, especialmente antibióticos, injeções, termômetros, etc. Na fronteira nigeriana, nós fomos presos pelas autoridades aduaneiras, e mais tarde, pediram para que nós pagássemos o suborno. Nós recusamos, e os bens foram apreendidos, incluindo a mercadoria dos companheiros com quem havia viajado. Alguns meses mais tarde, a mercadoria dos meus colegas foi liberada, exceto a minha. Eu fui até a fronteira, e mais tarde, eles me pediram para pagar 40 mil nairas, mas ao verificar os bens, eu descobri que todos os bens valiosos, os pacotes dos laços, injeções, drogas, e etc., tinham sido roubados. Eu avaliei os bens restantes, e foi então que percebi que não era rentável pagar 40 mil nairas às alfândegas, pois aumentaria a perda. Assim, eu decidi renunciar à mercadoria restante. Os comerciantes aonde eu pedi emprestado o dinheiro, começaram a me perseguir. Alguns chamaram a polícia, outros planejaram fazer justiça com as próprias mãos. A única solução era encerrar a minha conta bancária e usar todo o dinheiro que eu tinha para pagar as dívidas. Pela graça de Deus, eu paguei tudo, exceto 1000 nairas. Este valor era para o proprietário do flat que eu alugava em Lagos. Eu voltei completamente falido e pedi emprestado 20 cobos para pagar o táxi. Eu fui ter com alguns cristãos que faziam negócios para pedir ajuda e poder começar um negócio. Nenhum deles dizia que sim ou não. Eles repetidamente me mandavam voltar no dia seguinte, até que eu ficasse cansado ou conseguisse ajuda. Eu não conhecia a palavra de Deus, e com toda a confusão no meu coração, eu poderia ler a Bíblia, mas não compreendia nada. Pensando no que ia fazer, eu recebi uma chamada urgente da minha vila, a vila onde eu cresci. Fui depressa para casa, e quando cheguei, percebi que o edifício que eu estava construindo havia sido destruído pelo meu tio, que também estava presente, e me ameaçava de morte. A minha vida passada foi desafiada. Eu recordei do tempo em que eu era da sociedade secreta, como ele me temia. Meu tio se ajoelhava diante de mim de pavor. Mas agora, ele sabia que eu era um homem transformado. Como meu tio soube? Eu não sei. Tanto que eu nunca tinha viajado para casa desde a minha conversão em Cristo. Eu invoquei ao Senhor e disse: foi para isso que você me salvou, para me deixar frustrado, e para permitir que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Eu limpei as minhas lágrimas, e decidi voltar para a sociedade satânica. Ao menos, eu estaria salvo de toda a confusão, e daria também ao meu tio uma lição que nunca se esqueceria em toda a vida dele. Embora tenha tomado esta decisão, na minha mente, eu tive 2 pensamentos proeminentes. Durante a minha conversão, o Senhor me disse claramente: esta é a tua última chance. Voltar para a sociedade satânica poderia significar a morte, não somente a física, mas também a morte espiritual. Se eu permanecesse com o Senhor, meu tio continuaria a suspirar ameaças contra mim para me matar. Eu estava muito confuso, e eu necessitava de ajuda. Eu era ignorante da palavra de Deus, e não sabia o que a palavra dizia a respeito do medo. Querido leitor, você perceberá que, como novo convertido, tive todas estas confusões por causa da falta de acompanhamento por parte de um convertido mais velho, uma pessoa experiente na palavra de Deus. O acompanhamento dos novos convertidos é muito importante, e os cristãos devem tomar este assunto muito seriamente. Se você sabe que não pode dar um acompanhamento aos novos convertidos em Cristo que deste a palavra, por favor, não saia por aí testemunhando. Jesus Cristo enfatizou este assunto 3 vezes, e pediu a Pedro. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. João 21,
15. Muitos convertidos saem da presença de Deus por causa da falta de acompanhamento apropriado. Se você ama Jesus, cuida das ovelhas dele. Durante este período, a rainha dos agentes do mar começou a me perseguir. Eu sofri muito nas mãos dela. Eu tive pesadelos. Em 1º de maio de 1985, um mês depois da minha conversão, eram aproximadamente 2 horas da manhã. As outras pessoas na casa estavam adormecidas. Eu fui acordado pelos agentes de Satanás. Me pediram para ir para fora de casa. Eu obedeci, andei para fora e seguiram atrás de mim. Estava tudo acontecendo como se fosse um sonho, mas era real. Nos movemos para o cemitério por meio da Igreja Anglicana de São Paulo, pela estrada fora, em Harcourt. Ao chegarmos lá, me disseram: você deve voltar. Se você recusar, nós te mataremos, ou te faremos um destituo. Após terem falado isto, saíram. Eu ganhei meus sentidos, e quis saber como eu tinha vindo parar no cemitério. Fui para casa e dormi. Eles decidiram fazer o ataque nas tardes. Às vezes, ao andar ao longo da estrada, eles lutavam comigo. As pessoas ao meu redor me viam lutando com o ar, ou me viam correndo como se estivesse sendo perseguido. Eu os via sozinho. Fizeram isto por 4 vezes e pararam. Então, o líder deles, a rainha do mar, continuou com os ataques. No primeiro dia veio de carro e estacionou ao lado da nossa casa. Estava bem vestida, e como sempre, geralmente, muito bonita. Os meus vizinhos pensaram que ela era minha namorada. Imediatamente quando veio, eu soube quem ela era. Veio aproximadamente ao meio-dia, quando a área inteira estava menos ocupada. Sentou-se, e me disse muitas coisas. Você pode ir à sua igreja, acreditar no que você quiser acreditar, mas, se somente você não revelar quem sou eu te darei qualquer coisa que você necessitar nesta vida. Eu não tinha o conhecimento da palavra, assim, eu somente escutei, e prestei atenção no andar dela. Ela suplicou, e tentou me persuadir a voltar. Eu não disse que sim ou que não. Em seguida, ela parou. Se dirigiu ao carro dela, e foi embora. Por 2 vezes, a esposa do meu tio entreteu a ela, sem saber quem ela era. Eu também nunca havia dito à esposa do meu tio quem era ela. Durante a sua última visita, ela mudou de estratégia. Desta vez, ela me deu uma advertência severa, e me disse que durante estas visitas, tentou me persuadir para voltar, e eu fui muito teimoso, e que aquela era a sua última visita. Se eu ainda recusasse a voltar, eu a veria em agosto, ou me mataria, ou me desfiguraria, ou então, iria me destituir. Com estas palavras, ela foi embora. Eu estava com medo. Certo dia, eu fui à igreja e chamei um irmão. Eu contei os meus problemas e as minhas preocupações para alguns membros da igreja, e etc. Um irmão me passou o endereço do escritório da União de Escrituras, e me disse: lá você terá ajuda. Incidentalmente, foi o último dia em que eu vi este irmão. Eu nunca mais o vi em qualquer outro lugar, em Harcourt, até a presente data. Eu levei o endereço, e no dia seguinte, apanhei um táxi para a Rua Boni, número 108, onde se localiza o escritório. Lá, eu encontrei um datilógrafo, que me deu o programa trimestral das atividades dos grupos dos peregrinos da União Espiritual, em Romomase, sendo este o mais próximo a mim. Ela disse: vem no domingo. Eu estava lá no centro congregacional, Escola St. Michael State, em Romomase. No domingo, eu fui às 14 horas, não sabendo que o culto começava às 15 horas, mas eu encontrei uma banda orando. E assim, ajuntei-me a eles. Após o culto, eu sabia que este era o lugar certo para mim. Deus providenciou uma senhora cristã, a quem eu considerei como uma mãe. Ela teve interesse em me explicar a palavra de Deus e também me aconselhar. Os irmãos passaram a se preocupar muito comigo, e de fato, se importavam comigo. Eu vi o amor real. O Espírito Santo começou a me dar o entendimento da palavra, e a minha fé cresceu. Mas a rainha do mar não apareceu como havia me ameaçado. A proteção de Deus manifestou-se em minha vida. Salmos 91, 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Foi também cumprido,
o que está em Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Em setembro de 1985, eu recebi uma mensagem que dizia que o meu nome tinha sido listado para ser um distribuidor de cimento da marca Silver, em Lagos, e eu deveria me apresentar no escritório rapidamente no dia 27 de setembro de 1985. Eu deixei Harcourt no dia 26 de setembro de 1985, e cheguei em Lagos na noite do mesmo dia. No dia seguinte de manhã, 27 de setembro de 1985, eu entrei no escritório, e foi-me dito pelo gerente do pessoal que a minha vaga tinha sido atribuída a uma outra pessoa. Ele pediu que eu retornasse ao escritório no dia seguinte, para falar com o diretor. Na minha volta para casa, quando passava por um caminho, alguém veio por trás de mim, e me agarrou tentando me sufocar, isto é, tapou o meu nariz e a boca. Eu me esforçava para não morrer, enquanto isso, as pessoas passavam perto de mim. Mas nenhuma vinha me acudir, ou me ajudar, mas o Senhor interveio. Enquanto eu ainda me esforçava com as mãos, eu ouvi o grito da pessoa que me sufocava. Ela me afastou e disse: "Quem é essa pessoa atrás de você?" Ela repetiu a pergunta pela segunda vez e desapareceu. Pela voz, eu percebi que era uma mulher, mas nunca cheguei a ver quem ela era. Fui embora para o meu flat, pasmado e descontrolado. No flat, o proprietário estava muito furioso e disse: "Por que você fugiu com o dinheiro do meu aluguel?" Eu tentei convencer a ele, explicando que presentemente eu não estava trabalhando, e que pagaria todo o dinheiro, logo assim que tivesse. Da forma que ele consentiu, eu pensei que este assunto estava resolvido. No dia seguinte, eu voltei ao escritório para falar com o diretor, que se desculpou tanto pelo fato de terem colocado na minha vaga uma outra pessoa. Quando ele estava falando, um jovem homem entrou e me perguntou: "Não és tu, Emanuel?" Eu disse: "Sim, sou eu." Ele disse: "Sim, até que enfim te encontrei. Tu já acabaste de fugir de nós. Nós visitamos Harcourt, e diversas vezes, estavas sempre com a tua mãe espiritual. Ela tem sido um obstáculo para nós, mas agora, tu viestes para Lagos, e nós te pegamos. Tu não poderás mais ir para Harcourt. Eu sou a pessoa que ocupou a tua vaga." Eu desafiei, e lhe disse: "Você não pode fazer nada contra mim." O diretor ficou surpreendido com o que estava acontecendo em seu escritório. Eu pedi licença, e fui para o meu flat. Poucos minutos mais tarde, eu ouvi a porta batendo, e era Nina. Me perguntou se eu ia para Harcourt. Eu respondi que sim. Ela tentou me convencer, e apelou para que eu retornasse para eles, e que aqueles trabalhos que eu tinha sido treinado particularmente, os mesmos trabalhos, estavam incompletos. Eu havia sido treinado para dirigir os agentes de poderes demoníacos, para estar na direção da sala de controle do mar, monitorar os acontecimentos a nível mundial, emitir e receber sinais, e mobilizar forças satânicas, e etc., para estar ao lado da rainha do mar, e assessorá-la. Isto envolveu não somente cerimônias, sacrifícios, execução de atribuições especiais por ela, mas também outras coisas difíceis de explicar. Com o auxílio dos poderes das trevas, para estabelecer novas sociedades secretas que pareceriam inofensivas, mas assim, atrairiam jovens e mais frequentadores de igrejas. Ela me disse que se eu aceitasse voltar, o que me esperaria era uma promoção em dobro, e muitas bênçãos. Ela confessou que era responsável pelos meus bens que foram apreendidos e roubados. Também me disse que ela instigou meu tio para destruir meu edifício e me ameaçar de morte. Se eu recusasse a voltar, eles fariam mais, e se certificariam de que eu nunca mais prosperaria. Disse ainda que atacariam a minha mãe espiritual. Ela ainda disse: "Se nós determos a tua mãe espiritual, então teremos você nas nossas mãos." Naquele momento, eu comecei a evangelizar ela. Então, ela ficou de pé e me disse: "Estão te iludindo", e após isso, foi-se embora. Isto ocorreu na noite de 28 de setembro de 1985. Não passaram 15 minutos depois de ela ter saído, ouvi outras batidas na porta. Desta vez, eram 4 homens. Gesticularam para mim para que eu saísse. Eu fui juntamente com eles. Nós andamos aproximadamente uns 2 polos, e um deles me perguntou: "Você nos conhece?" Eu disse: "Não."
Continuou: nós fomos contratados pelo proprietário do flat para matá-lo. Quando este ainda falava, um tirou uma arma, e outro tirou um punhal. Eu estava indefeso, e sabia que me matariam, mas Deus, em sua maneira sobrenatural, executou um milagre que surpreendeu a mim, e a eles. O homem com a arma atirou em mim, mas não houve nenhum som. O outro homem cravou o punhal nas minhas costas, mas não penetrou em mim, e soou como se estivesse usando uma vara em alguém. Eles ficaram com medo de mim. O Espírito de Deus veio sobre mim e eu comecei a pregar para eles. 3 deles fugiram, mas o 4º homem dobrou o joelho e começou a chorar e a implorar que eu orasse por ele. Eu não sabia o que dizer em oração, e nesse instante, somente disse: Senhor, por favor, perdoa-o. Esquece tudo, e perdoa ele. Amém. Este 4º homem entregou a vida dele a Cristo, e assim, eu o levei para uma igreja pentecostal, e expliquei ao pastor o que havia acontecido. Eu deixei ele com o pastor e fui embora. Enquanto eu ia para o flat, o proprietário do flat correu ao meu encontro, e de joelhos, começou a implorar e me disse: perdoe-me por favor. Eu pensei que tinhas decidido se afastar de Harcourt por causa do meu dinheiro. Eu o perdoei, e nós concordamos finalmente que o dinheiro seria pago em prestações. Na mesma noite, aproximadamente 2 horas da manhã, o Senhor me acordou. Eu não entendi o porquê, eu estava acordando àquela hora. Fui para a sala, e o que eu vi era uma estátua grande de uma tartaruga a me encarar. Imediatamente, eu recordei do estudo bíblico que nós tivemos em Harcourt, sobre o poder da palavra. Então eu falei estas palavras para a tartaruga: Tartaruga, desde que eu nasci, o lugar da tartaruga é o arbusto, ou o mar, mas para vires até a minha casa quando as janelas e as portas estão trancadas, é porque você pecou, e por essa razão, você deve morrer. Assim que disse isso, ela desapareceu. Eu fui para o quarto e dormi. Uma segunda vez, eu acordei e ouvi algum ruído na sala de visita. Eu fui até a sala, e lá em frente, estava um vulto com aparência horrível. Eu repeti as mesmas palavras, e assim que eu disse: por cometer este pecado você deve morrer, ele desapareceu também. Durante esta viagem de Lagos, eu vi a bondade, a grandeza e a fidelidade de Deus. Na manhã seguinte do dia 29, eu fui de ônibus luxurioso para Harcourt. Alcançando o minério, este ônibus bateu em uma árvore. O ônibus ficou danificado, mas ninguém ficou ferido. O condutor retirou o ônibus da árvore, e enquanto dirigia, o ônibus começou a guinar de um lado da estrada para o outro. Eu me recordei das ameaças de Nina. Assim, eu me pus de pé, e comecei a pregar para os passageiros, e concluí dizendo: é por minha causa que estes acidentes estão acontecendo. Mas de agora em diante, não haverá mais acidente até que nós cheguemos a Harcourt, em nome de Jesus. E eu me sentei. De fato, quando eu me sentei, eu quis saber o que eu tinha dito. E assim foi. O veículo moveu-se suavemente para Harcourt. Não houve mais acidentes ou avarias. As escrituras sagradas dizem claramente: eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim, quem se ajuntar contra ti cairá por causa de ti. Isaías 54, 15. Eles, a rainha do mar, e os agentes dela tentaram, mas o propósito deles não ia de acordo com a vontade do Senhor, mas contra a criatura de Deus. Todos eles tropeçaram e caíram. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele sua bandeira. Isaías 59, 19. Eu dei a Deus toda a glória por manifestar o seu poder e em me favorecer. Este livro não estaria completo, se os diferentes métodos de operação destes poderes espirituais satânicos não fossem também expostos aqui. É importante também que as formas diferentes em que se manifestam estejam expostos aqui. Uma coisa é certa: o diabo quer incentivar a qualquer pessoa a acreditar que Satanás é um mito, ou que ele não passa de um simples pensamento diabólico, ou fazê-los ver mais de seus poderes, e menos dos poderes de Deus. Quando a Bíblia diz, em Efésios 6, 10 a 12,
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A Bíblia fala sobre as armas do cristão contra o diabo e os seus agentes. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4-5. Outra vez, as Escrituras dizem claramente que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, 8. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, 15. E te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. Provérbios 6, 2. Assim diz as Escrituras. Consequentemente, a criatura de Deus deve ter cuidado ao confessar a palavra de Deus que Deus prometeu que a executaria rapidamente. Há 3 confissões indicados na palavra de Deus. Confissão do senhorio de Jesus. Confissão da fé na palavra, em Cristo, e em Deus o Pai. Confissão dos pecados. Quando nós ouvimos a palavra confissão, nós pensamos facilmente no pecado. A definição no dicionário de confissão é: afirmar algo que nós acreditamos. Testemunhar algo que nós sabemos. Testemunhar uma verdade que nós aceitamos. É lamentável que sempre que nós usamos a palavra confissão, algumas mentes correm para o pecado. Eu estou dizendo e encorajando aqui aos filhos de Deus, para começarem hoje a confessar o que Deus disse. Tu que estavas morto nas transgressões, tem em Deus a salvação junto com Cristo, e Ele te levantará para te assentares em lugares celestiais, muito acima dos principados e dos poderes, em Cristo Jesus. Os cristãos devem, portanto, perceber onde estão sentados. Eles devem saber que eles estão operando a essa altura, acima de Satanás e de seus agentes. O Senhor Jesus Cristo te deu todo o poder e autoridade, assim como te deu tudo que diz respeito à vida e à santidade. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. 2 Pedro 1, 3. Deus nunca quis que as circunstâncias controlassem os seus filhos. Ao invés disso, a palavra de Deus proferida pela boca do cristão deve controlar suas circunstâncias. A palavra de Deus, em Jeremias 23, 29 diz: Porventura minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Cristãos, eu quero dizer, o cristão convertido em espírito e em verdade, devem perceber que quando o nome de Jesus é pronunciado, o que sai de suas bocas é fogo. Quando um cristão se firma na autoridade dada por Cristo, e dá um comando em nome de Jesus, o fogo é derramado para fora de sua boca, e todo demônio que controla as circunstâncias deve obedecer. Jesus hoje está vivo, para que toda a palavra de Deus venha a se cumprir. Eu quero destacar um fato, que é muito importante. Muitos cristãos negligenciam a palavra de Deus, e Satanás está usando isto para tirar vantagens. Jesus, depois que Pedro lhe indicou a árvore da figueira seca amaldiçoada pelo Senhor, disse: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te, e precipita-te no mar, assim será feito. E, tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 21-22. No livro de Marcos, também está escrito: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhes será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 22-25. Aqui,
O Senhor indica o poder da palavra falada, e também incentiva o cristão a ser específico em suas orações, e a exercitar a sua autoridade. Alguns cristãos dão comando à montanha para se mover, mas não dizem à montanha onde ir. Jesus disse que se você disser à montanha, seja removido e precipite-se para o mar, assim se fará. Deixe-me tomar um exemplo. Na expulsão de demônios, alguns cristãos amarram e expulsam para fora os demônios sem dizer aonde devem ir. Não especificam o destino. Isto é perigoso. Quando você amarra o demônio, ele de fato fica amarrado. Se você expulsar o demônio, sem indicar para onde ele deve ir, sem o enviar para um destino específico, o demônio permanece na vizinhança. Se o demônio for expulso apenas do corpo do homem, ele pode voltar mais tarde, ou penetrar em qualquer outra pessoa que não é cristã. Portanto, os cristãos devem ter cuidado ao lidar com os demônios. Se certifique de que o demônio foi amarrado, expulso e enviado para um destino. Alguns cristãos, ao orarem, diriam: eu te repreendo, demônio, em nome de Jesus. No mundo do espírito, você realmente vê demônios retos, esperando o próximo comando. Mas, se o cristão parar nesse ponto, então, não ajudou a vítima. Não brinque com o diabo. Não o jogue em teu redor. Deus te enviou num ministério de libertação e de reconciliação para reconciliar os homens a Deus. Consequentemente, os cristãos convertidos devem ter o cuidado de fazer um trabalho completo. Eu repito, quando você amarra um demônio, ele fica de fato sem ação. Desde o momento em que o cristão não vive em pecado, mas na vontade de Deus, o comando que o cristão der ao diabo no nome de Jesus, ou aos seus agentes, devem obedecer. Deus prometeu cumprir toda a sua palavra. Isaías 55:11. Assim será minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Antes de explicar as manobras de Satanás e seus agentes, eu quero que retenhas as seguintes passagens na mente. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2:10. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador, para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54:15-17. Eu quero te mostrar neste livro, que estas forças satânicas operam principalmente nas igrejas, nos mercados, nos cemitérios, nas selvas, nos hotéis, no mar e no ar. Nós somos testemunhas hoje, de que há muitas pessoas possuídas nas igrejas. Alguns falam em línguas, até profetizam. Somente aqueles com o Espírito de Deus podem discernir estas pessoas. Mas estamos debatendo aqui, sobre os agentes de Satanás nas igrejas. Não estamos debatendo sobre os cultos dos membros secretos que estão nas igrejas. Alguns são até líderes dessas igrejas. Nós sabemos que estão lá. O que eu estou falando, é sobre aqueles que vão às igrejas como agentes de Satanás, para causar discussões e confusão nas igrejas, para dispersar as igrejas, para fazer homens e mulheres ficarem com sono quando a pregação está decorrendo, para causar distração de várias formas quando o pastor estiver pregando, para ganhar almas para Satanás. Como já falei de algumas coisas anteriores no capítulo 3, eu darei o testemunho do que aconteceu recentemente. Os cristãos devem viver de toda a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque, quando desobedecem, ou negligenciam a palavra de Deus, os cristãos ficam propensos a cair em tentação das mais ligeiras que Satanás e seus agentes intentarem. Os cristãos foram chamados, trazidos das trevas para a luz maravilhosa de Deus. Os cristãos foram chamados para estarem separados totalmente do mundo e do que ele oferece. Aparte-se do mundo, e esteja tu separado deles, dizem as Escrituras. Havia uma irmã J, nome propositadamente omitido. Ela era recém-convertida, e era membro de uma igreja viva.
Ela depois passou para a igreja onde eu estava. Ela participava de todas as atividades da igreja, e era muito ativa. Mas até certo ponto, o caráter dela se tornou suspeito. Assim, alguns de nós decidimos visitar a casa dela, para averiguar o que estava realmente errado com ela. Quando entrevistamos ela, os espíritos que estavam nela foram provocados e começaram a se manifestar, e disseram que era um agente de Satanás na igreja. Estes demônios foram expulsos, e a libertação foi ministrada nela. Nós perguntamos à irmã: como é que tu és uma agente de Satanás, e ainda um membro ativo na igreja? O que a irmã J nos disse foi o seguinte: tudo começou num dia após o culto de domingo. Uma irmã, uma crente convertida em Cristo, assim ela pensava, foi ter com ela e expressou o desejo de ser amiga dela, porque segundo ela admirava a vida cristã da irmã J. Assim, ela aceitou ser amiga dela sem reservas. Ela foi com ela para a casa dela, ela lhe ofereceu bananas e amendoim que ela trazia, e ambas comeram. Ficaram juntas, e mais tarde, ela foi embora. As visitas dela tornaram-se regulares, e em cada visita, trazia presentes para a irmã J. Os presentes variavam, e eram a partir de vestidos, sapatos, dinheiro, e etc. Em algumas ocasiões, a amiga da irmã J vinha com outras meninas. Isto continuou por um período, até que esta irmã apagou a luz de Cristo que estava na irmã J. Depois disto, ela começou a visitar a irmã J no espírito. Então, foi dada à irmã J um pano vermelho, uma pedra da água, um anel para pôr no dedo do pé direito, e uma corrente para o tornozelo. Uma vez que a irmã J tinha comido com a amiga dela, e recebido muitos presentes dela, não havia nenhuma possibilidade de abandonar aquela amizade, pois foi feita uma aliança com eles, e começou a participar nas reuniões deles. A irmã J podia transformar-se em serpente, em morcego, e etc. Assim, ela se tornou uma agente para ganhar almas para Satanás, através da igreja. Louvado seja o nosso Deus que a irmã J agora está liberta. Todos os presentes que ela recebeu foram destruídos, e agora, ela é feliz outra vez na presença do Senhor. Caro leitor, tudo começou com uma amizade em comum, é porque a irmã J não tinha o discernimento espiritual e não vigiou. Em 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar, para não cair em tentação. Em 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A irmã J foi desviada e caiu profundamente nas mãos do inimigo, e a vida dela poderia ter terminado no inferno por causa da falta de cuidado. Você pode facilmente identificar os agentes de Satanás pelo seguinte: eles usam anéis em um dos seus dedos grandes do pé, usam corrente em torno do tornozelo, anéis no nariz, braceletes incomuns, e etc. Poderiam participar em uma igreja, ou em uma adoração, e serem muito zelosos nas atividades do grupo ou da igreja, apenas para atingir um único cristão que estão à caça. Alguns se comportam de forma normal, outros são maus, e etc. Por isso, o Filho de Deus deve pedir a Deus o discernimento espiritual, para identificar os agentes com uma rápida vista de olhos. Logo que eles percebem que você os reconheceu, eles não chegam mais perto de você. A razão disso é que os seus mestres os alertará acerca de você. Eles operam de várias formas no mercado. O mercado é uma das principais áreas de ação, enquanto que no hotel é o lugar onde ficam à espera de homens. No mercado, escolhem suas vítimas. Em algumas mulheres grávidas, eles causam hemorragias para levar o sangue delas para a sociedade satânica. Algumas vítimas são acompanhadas até a sua residência, a fim de visitá-las à noite. Isto acontece com os descrentes. Determinados produtos vendidos nos mercados, tais como colares, fios, batons, perfumes, e os artigos alimentares, tais como sardinhas rainha da costa, e etc., têm origens estranhas. Existem certas atitudes que os cristãos devem prestar atenção. Pode aparecer uma senhora, ou talvez um cavaleiro, que toque de repente em teu estômago ou em qualquer parte de teu corpo. Este toque causa uma doença. Logo que o cristão perceber isto, deve dar a palavra do comando em nome de Jesus, para dispersar ou destruir os planos do diabo, e etc.
esteja certo do que você dispersar, ou amarrar aqui na terra, assim será. É muito importante ressaltar aqui também, que muitas pessoas são iniciadas em atividades de Satanás através de cerimônias culturais e danças. A maioria de nossas culturas tem uma orientação demoníaca. Algumas culturas chegam a nós por intermédio da família, amigos, outros, através de alguns panfletos, ou novelas. Os demônios pairam em cada ídolo. Funcionam através dos ídolos na prática da idolatria. Porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos, com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Zacarias 10, 2. Como uma parte definitiva da religião, a idolatria atribui o poder divino às agências naturais, e atribui a honra divina a um objeto criado. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 18-22. As Escrituras Sagradas definem a idolatria como adultério espiritual. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedi, e lhe dei a sua carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E, contudo, apesar de tudo isso a sua leivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. Jeremias 3, 8-10. Consequentemente, um filho de Deus não deve ter nenhuma conexão diretamente ou indiretamente com a idolatria. O que é visto como vida de elite, curandeirismo, assim como músicas das discotecas, são inspirados por Satanás e seus demônios. Eu lembro agora, que antes de ser liberto e ser salvo por Deus, em uma das reuniões que nós tivemos com Satanás, ele disse: Este mundo é meu, e eu estou indo governar o mundo inteiro com o meu poder. E destruirei a todo aquele que acredita no nome do justo. Satanás não menciona o nome de Jesus. Se qualquer um mencionar o nome de Jesus na presença de Satanás, este corre o risco de perder a vida. Lembro-me que Satanás prometeu fazer de nós os seus agentes, reguladores, etc. Satanás é um mentiroso e é o pai das mentiras. Havia também um plano para silenciar os cristãos na Nigéria através do banimento e restrição da importação das Bíblias e de literaturas cristãs. Satanás opera com os descrentes nas posições de liderança e de autoridade, para iniciar políticas e programas anticristãos. O outro plano era estabelecer os centros de cura que parecem ser muito religiosos, e através destes centros, almas seriam ganhas para Satanás. Estes centros espirituais de cura, geralmente estão em toda parte. Muitas maravilhas são executadas nesses centros para iludir seus clientes. Satanás está bem a par da segunda vinda de Jesus Cristo, e incita constantemente seus agentes para serem ágeis, dinâmicos e ardentes em suas operações, dizendo sempre: Nós não temos mais tempo. Caro filho de Deus, Satanás não está dormindo, então, por que você insiste em dormir? O nome de Jesus, o sangue de Jesus, a palavra de Deus, louvores cristãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 10-11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, 11. Como antes já havia dito no meu testemunho,
mas para dar apenas alguns exemplos. Perceba que há um poder no nome de Jesus. Há um poder no sangue de Jesus. As Escrituras dizem: e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 8-11. Diz ainda a Escritura Sagrada: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, 11. Deixe que o nome de Jesus esteja sempre nos teus lábios. O nome de Jesus e o sangue de Jesus dispersam, fracassam os planos do diabo, e de fato, destroem as estratégias de Satanás e seus agentes. Em segundo lugar, você deve aprender a cantar sempre louvores a Deus. Há um poder nos louvores. Havia um pastor, Pastor Icá, de uma igreja em Ebute-Meta. Ele era o meu alvo quando eu era agente de Satanás, e nós queríamos liquidá-lo, porque as ofensas que ele fazia eram perturbar a nossa paz pela manhã, e evangelizava nas horas de ponta, logo pela manhã. Segundo, ele usava um megafone, e evangelizava ao longo da estrada de Aquintola, Ebute-Meta, não parava, e expulsava demônios, etc. Terceiro, na igreja dele, ele pregava expondo os trabalhos dos poderes das trevas, depois, começava a amarrar os demônios. Quarto, ele também orava muito. Quinto, ele estava sempre cantando e louvando a Deus. Eu enviei agentes de Satanás, mas não puderam matá-lo. Assim, eu decidi fazer a missão pessoalmente. No dia programado, eu avistei este homem andando ao longo da nova estrada. Algo digno de menção sobre este pastor é que quando nós íamos atacá-lo, nós víamos colunas de nuvens no seu lado direito e lado esquerdo caminhando com ele. Assim, estas colunas escondiam-no. Mas neste dia em particular, eu não vi nada ali protegendo. Assim, eu estava mais do que certo que a minha missão seria muito bem sucedida. Dei um comando para que a chuva caísse, para que eu pudesse golpeá-lo. Emiti uma trovoada, a chuva começou a cair, e trovejou. Todas as árvores na área começaram a cair, mas este pastor estava cantando alegre. Eu ainda me recordo do coro: no nome de Jesus cada joelho se curvará. Enquanto ele cantava este coro, a chuva parou. A trovoada cessou. Apareceram imediatamente 2 anjos, um de cada lado, com espadas flamejantes. Seus olhos e as espadas eram como chamas de fogo. Então, um forte vento me carregou, e me afastou dali. Fui parar em outra cidade. De fato, eu fui desfeito, mas porque nós éramos muito duros. Pensei depois: este homem escapou outra vez. O pastor não sabia da guerra espiritual que estava sendo travada em seu lugar. Então, podes ver como um filho de Deus é bem protegido. Quando a Bíblia diz que nada por meio nenhum poderá lhe ferir, isto é real. O segundo testemunho é sobre um cristão que embarcou num mesmo táxi comigo. Ele era muito zeloso, e começou a distribuir panfletos de evangelização dentro do táxi. Quando ele me deu o panfleto, eu o rejeitei. Ele começou a pregar a palavra de Deus. Eu fiquei muito perturbado, e bati nele com o anel do meu dedo. Isto era para matá-lo. Este menino gritou: o sangue de Jesus. Imediatamente, um relâmpago, um fogo, e um anjo apareceram. Um forte vento me arremessou para fora do táxi com uma força muito grande, e me atirou na mata densa. Se eu não tivesse o apoio dos poderes malignos, eu seria um homem perdido na mata. O cristão não sabe da guerra que é travada ao seu redor. Tudo que souberam, incluindo os outros passageiros, era de que eu tinha desaparecido do táxi. O nome de Jesus, ou o sangue de Jesus na boca de um crente, emite para fora um fogo. As Escrituras Sagradas dizem: torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio. Provérbios 18, 10. Caro leitor, se você for um filho de Deus, recorda que Deus magnificou a sua palavra, sobretudo, seu nome. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade, e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Salmos 138, 2. Portanto, confesse a palavra de Deus, e acredite que o que você disser, virá a acontecer, e será assim.
Esta é a promessa de Deus. Gostaria de mencionar aqui que você só pode confessar o que sabe. A Escritura Sagrada nos ordena a nos deleitarmos na Palavra de Deus, meditando nela dia e noite. Para que nós possamos distinguir corretamente a palavra da verdade, tu deves saber a palavra. Em Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Novamente em Salmos, capítulo 1, versículos 1 a 3 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Fique perto da tua Bíblia, ore sem cessar, tenha um coração que canta, e tenha sempre um coração cheio de amor. Exercite a autoridade que o Senhor Jesus Cristo te deu. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Tendo lido meu testemunho, você não necessita de mais pregação para dar a tua vida a Jesus Cristo. A Escritura diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir. Eu, Jesus Cristo, vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. João 10, 10. Satanás te odeia, ele planejou várias formas para te levar ao inferno junto com ele. Isto, você conseguiu perceber ao longo do meu testemunho. Se Satanás te fizer uma promessa, ou mesmo te dar um presente, saiba que é com má intenção. Satanás é um mentiroso, pai da mentira. Deus declarou que ele é seu inimigo, porque não acreditar em Deus que te criou e na sua palavra. Não é por acaso que você esteja lendo este testemunho. Se examine, e se certifique, de que você está em Cristo. Você irá se iludir se quiser permanecer como frequentador de igreja, e o pior de tudo, é se ainda decidires colocar uma atitude de indiferença para esta decisão mais importante da tua vida. Nós imploramos em nome de Jesus Cristo, reconcilie-se com Deus. Se você ainda não é salvo, isto é, de acordo com a palavra de Deus, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, seguido pelo batismo nas águas assim como foi com Jesus, nós o encorajamos a fazê-lo sem demora. Nas Escrituras Sagradas, em Marcos 16:16 está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em João 3:17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós te imploramos aceitar a Jesus sem atrasos e sem adiamentos. Jesus pode voltar a qualquer momento. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas sim Deus, o Pai, segundo o que está escrito em Marcos 13, 31-33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ninguém se salva sozinho, ou por boas obras. A salvação é dom de Deus. Glória a Deus. Em Romanos 10:9, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você crê em Jesus, agora precisa confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Ó Deus, eu venho a ti em nome de Jesus. A tua palavra, em João 6:37 diz: e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ó Deus, eu creio no meu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu por mim na cruz, para me salvar. Jesus, eu agora te entrego a minha vida, e te recebo como meu Senhor e Salvador. Limpa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, dá-me poder para vencer o pecado, e o homem do pecado. Dai-me o teu Santo Espírito, para me ajudar a viver uma vida que te agrade. Obrigado, Jesus, por me salvares agora mesmo. Amém.